Irmãos queridos, a paz de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu passo para deixar uma palavra de Deus, uma palavra poderosa para o teu coração. E eu peço com muito carinho que você já compartilhe, deixe o seu like, assista este vídeo até o fim e que o Espírito de Deus possa edificar o teu coração, você possa ser fortalecido, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus aqui e a expectativa deste vídeo, a intenção deste vídeo é trazer a você, talvez aquilo, é claro que você já ouviu, já sabe, mas é salientar com mais força, com mais atenção, fazer você lembrar dessa questão daquilo que ouvimos. O que ouvimos, né? Como é que nós fazemos para que os nossos ouvidos possam sempre absorver coisas boas, né? Como é que estamos trabalhando a nossa audição, né? Ela que é a entrada também de muitas vozes, né? A audição na Bíblia ela tem aí vários e vários versículos, tanto com relação aos ouvidos de Deus, como com relação aos ouvidos, né, do homem. Também poderíamos abrir aqui um leque sobre os ouvidos da criação no contexto geral, né? Sabemos que toda criação ela tem o seu ouvido, a sua audição, ela é capaz de conhecer principalmente a voz do seu Criador. Como que se não bastasse, agora também a voz de Satanás, né? A voz da consciência, que é um dos elementos na tricotomia, um dos elementos interessantes que está na alma. Eu trago aqui neste momento uma palavra mostrando essa importância da audição, do ouvido, né? A gente tem noção e já ouviu diversas vezes, talvez numa escola, numa sala de aula, né? Principalmente quando se tratava daquela matéria da biologia, né? Tratando ali anatomia, uma ciência humana, falando acerca dos 5 sentidos que existem no homem. Os 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. E aí nós temos nesses 5 sentidos, né, justamente a audição. Eu poderia aqui falar sobre, né, a visão, o paladar, né, eu poderia falar sobre o tato, né, mas eu quero aqui deixar um pouco mais preso o assunto da audição. A audição, ela realmente é uma porta de entrada, uma janela de entrada, como que você quisesse pensar aí agora. Ela é uma entrada, ela tem um acesso para dentro e fazendo com que tudo que nós absorvemos de forma externa entre para dentro de nós. Além disso, nós também temos a audição interna, é aquela que está dentro de nós e que ela está diante da voz da nossa consciência, né? A Bíblia diz que Caim viveu esse momento de ver a sua consciência gritar, cobrar o sangue do seu irmão, né? Então, as vozes que estão, às vezes, soprando, falando, e ali elas podem gerar em nós tanto a bênção de Deus como a maldição, quanto também aquilo que é repreensível, né? Aquilo que está irrepreensivelmente negativo diante de nós. E nós precisamos hoje ouvir esse vídeo e absorver isso como uma forma de recapitulação, talvez, daquilo que você já ouviu, né? Observe que eu vou ler um texto aqui interessante, que é um texto simples, mas denota que o ouvido, a audição, ela é um órgão, né, que está no corpo do ser humano como parte da criação de Deus, né?
capítulo 20 de Provérbios, versículo de número 12, a Bíblia diz: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Então, os ouvidos foram feitos pelo Senhor. Deus deu para nossos ouvidos para que não só possamos administrar tudo em nossa volta, materialmente falando, ou em qualquer contexto, como também administrar os nossos ouvidos, nosso ouvido, como algo que possa nos fazer crescer, nos dar saudável, nos fazer ficar sempre em paz, possa os nossos ouvidos dar a nós uma saúde emocional, uma saúde espiritual, uma saúde física. Então, como é que estamos administrando os nossos ouvidos? O órgão que Deus criou, colocou no homem, e às vezes nós somos corrompidos, somos levados, somos arrastados por onda de conversas, de vozes que vêm de uma forma negativa, nos levando a cada dia mais às descrenças, à incredulidade, ao ceticismo. Às vezes nós, sem noção, se tornamos nestes na questão insensatos, na questão de absorver coisas boas. Parece que às vezes somos mais uma lata de lixo, que absorvemos tudo que não presta, e isso vai contaminando. E eu não falo daquelas piores coisas que a gente aberrantemente possa pensar. Eu falo justamente de um que passa e leva, e aquilo nos faz a cada dia mais andar para trás, perder, e não crescemos, não damos frutos, não conquistamos, porque não sabemos administrar o nosso ouvido. Nossos ouvidos passam a ter dois grandes pontos, que é o ponto daquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Então nós temos aqui dois pontos, duas correntes, duas vertentes, uma bifurcação, que ela trata aqui de uma visão bíblica dentro do que é positivo e negativo. O que é que nós absorvemos? O que é que você tem escutado? A palavra ouvido aqui no hebraico quer dizer ozem, que vem da audição, o órgão de audição. E a palavra ouvir é a palavra samar, que vem justamente da questão de obedecer. Justamente ouvir é obedecer, no contexto judaico principalmente. Então ouvir, samar, é obedecer. Logo, a gente sabe que se há uma condição de interpretar esta palavra ouvir dentro do contexto de obedecer, a gente já tem todo o campo preparado aqui para a gente, com certeza, ter uma visão mais ampla. Como, por exemplo, o que é que eu estou obedecendo? Porque o comando de todas as minhas ações estão diante não só daquilo que eu enxergo, que os olhos ele faz você ver, e o ouvido faz você ouvir, tanto a voz da consciência, do seu eu, a voz, porque a voz do nosso eu é um problema também, e os ouvidos estão para ouvir. Eles não é o ouvido interno e externo, ele está tanto absorvendo por fora como aquilo que está dentro de você, soprando as intenções, o que a consciência coagita, os maus pensamentos. Então, como é que eu estou administrando a minha audição, os meus ouvidos? Como é que eu estou? Que a gente chama de orelha, até brinco que às vezes a minha orelha é grande, e eu falo que meu pai brincava. Quando eu falava para ele: pai, a minha orelha é grande, eu não estou gostando, o pessoal fica brincando, e ele falava: não, filho, não é a sua orelha que é grande, é a sua cabeça que é pequena, fique em paz. Tentando resolver o problema. Então tem gente, eu brinquei aqui, mas tem gente que com certeza sabe que essa orelha, ela tem muita utilidade, ela pode nos fazer crescer. Essa orelha, esse ouvido, se ele bem administrado, ele pode fazer a gente chegar em lugares grandes, altos. Às vezes o ouvido ouviu uma coisa que vai te levar para o abismo, e você não pode fazer,
Porque o que você ouve vai querer coagitar dentro de você uma ação, né? Não só os olhos, né? Como os ouvidos. Mas os ouvidos faz você ter uma ação. Então, ou faço ou não faço. O que eu ouvi ou alimento para mim. Então, voltando para nós fechar esse vídeo, tá bom? O que é que você tem ouvido? A Bíblia diz que por falta de ouvir errado e dar atenção à voz da serpente, Eva se vendeu, né? A gente tem vários contextos. Abraão ouviu a consciência e mentiu. Davi, né? Ele ouviu a consciência e mentiu. A gente tem aí contextos na Bíblia de mentiras contínuas, né? Textos que vão mostrar realmente que o ouvido ele capta, né? Ele capta e faz a pessoa ter uma ação tanto para o positivo como o negativo, dependendo do que você está absorvendo, do que você está, porque a gente até fala, aí eu ouvi por ouvir, né? Quando você ouve por ouvir, aquilo não faz mal, porque praticamente você não dá sentido para aquilo. Mas muitas das vezes somos levados por coisas que ouvimos e paramos de sonhar, paramos de crer, paramos de congregar, paramos de ceiar, paramos de comungar aquela comunhão com os irmãos, paramos e se afastamos, né? Ou deixamos para lá certos propósitos que tínhamos, esfriamos em certos propósitos que tínhamos e sonhos. Então é importante, neste vídeo você absorver, aqui eu fecho, que os nossos ouvidos bem administrados, eles podem nos fazer ter atitudes boas a ponto de sermos pessoas completamente prósperas, completamente saudáveis, porque tem gente que pelo que ouve, ele acaba dependendo tanto que aquela se torna uma opinião fechada, aonde a dele não vale mais, ele se desvaloriza e chega a um ponto de se vender um valor barato, né? Vamos pôr assim, uma mercadoria barata, uma bijuteria. Você não é uma bijuteria. Então, aprenda a usar o seu ouvido para absorver coisas boas e você vai ver como muita coisa vai mudar. Finalizando, para deixar meu abraço, não absorva nada negativo. Não te faz bem, te tira paz, te desencoraja, te desvaloriza. Então, tudo que não presta, que te faz mal, joga fora, joga no lixo. Não aceita, vomita para fora, esquece aquilo, enterra aquilo, sepulta aquilo, põe para o passado e siga somente com coisas positivas, crendo que Deus é fiel para fazer com que todas essas dificuldades que aparecem na nossa vida terrena, né, sejam transformadas em bênção, porque sabemos administrar aquilo que Deus criou. E o órgão da audição é uma criação fenomenal. Deus abençoe, fique com esta palavra. Meu grande abraço a todos e até o próximo vídeo.